Boa noite, chegamos com as principais notícias da MPD. Para hoje nós trazemos as informações da reunião do final de semana. Deus então, através de José, orientou o faraó sobre o dízimo. Terça-feira é dia do clamor do milagre urgente. Sim, eu tinha que falar com ele gritando já. É? E ele ainda tinha que fazer assim pra conseguir ouvir todo Hoje mundo. ele tá normal. Graças a Deus. Já sabe como fica o tempo e a temperatura aí na sua cidade? Tudo isso e muito mais, agora o Notícias Mundial está no ar. Olá, começamos o Notícias Mundial de hoje com uma passagem de João 8, 31 e 32, em que Jesus disse aos judeus que eles crescem nele. Em suas palavras, afirmou que aqueles que permanecessem na palavra dele verdadeiramente seriam seus discípulos e que conheceriam a verdade, e a verdade os libertaria. A palavra de Deus é viva e eficaz em nossas vidas. Essa verdade é o que todos nós vivemos nas reuniões da IMPD. Deus então, através de José, orientou o faraó sobre o dízimo. Mas naquela época foi diferente esse dízimo. José disse que faraó deveria separar de todas as colheitas do povo 1/5. 1/5 equivale a quantos por cento? 20%. 1/5 de 100 dá 20, não é isso? 5 vezes 20 dá quanto? Então ele mandou tirar 1/5, ou seja, a quinta parte, mostra lá, a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Deus fez o homem para ouvir, né? Você não poderia continuar surdo, né, filhinho? Não dá. Você é a esposa dele? Ou é a noiva dele? Ela é minha noiva. É? Sim. Você confirma isso, filhinha? Sim, eu tinha que falar com ele gritando já. É? E ele ainda tinha que fazer assim pra conseguir ouvir todo Hoje mundo. ele está normal. Graças a Deus. É óbvio, muitos acreditam e outros duvidam. Por quê? Porque esse tipo de milagre a gente só via na Bíblia. Não é verdade, filhinha? É verdade. Só na Bíblia. Antigamente, nós líamos a Bíblia e desejávamos ver os milagres da Bíblia nos dias de hoje. Hoje, felizmente, a gente consegue ver na obra do Senhor, porque Deus atendeu uma oração que foi feita há quase 3.000 anos pelo profeta Abacuque. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Está cada vez mais conhecida a obra de Deus. Quer dizer que hoje você ouve normalmente. Hoje eu escuto 100% para a glória de Deus. Vem dar um abraço no apóstolo, casal. Acompanhe agora esta matéria feita pela Central de Jornalismo com o apóstolo Valdemiro. Uma multidão recebeu o apóstolo Valdemiro e a bispa Francileia em Recife para a concentração de fé e milagres. A multidão começou a se concentrar desde as 4 da tarde, no cais da alfândega, para passar na imposição de mãos. Deus está neste lugar! E eu recebi minha cura através do homem de Deus, Valdemiro Santiago, o apóstolo das multidões. Com fotos, cartazes, faixas, os recifenses receberam com atenção e fé a palavra de Deus liberada pelo apóstolo Valdemiro Santiago. Igreja, quando Deus dá a palavra dele, igreja, quando um servo dele ora, quando um versículo é lido para a nação, para a multidão, não é Valdemiro tentando se promover, ou esse ou aquele profeta ou pastor, é Deus chamando os pintinhos para debaixo das asas dele. É Deus chamando
Você é para debaixo das asas, igreja. Não tem nada a ver com religião isso, e a galinha faz o tempo inteiro isso. E por fim foram abençoados em um momento muito especial da concentração, que foi a oração. Vai chover no Nordeste, meu Pai. Faz esse povo ter saúde. Faz esse povo ser liberto, ser curado. Faz esse povo prosperar. Há muitos feridos, choram de angústia e clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende. No estado do Pará, cidade Belém. A sede estadual fica na rodovia BR-316, no quilômetro 0, sem número, Castanheira. Roraima, cidade Boa Vista. Avenida Araújo Filho, número 91, Centro. Hoje é terça-feira e logo mais nós temos uma reunião importantíssima nas IMPDs de todo o Brasil e também do exterior. Hoje é dia de buscar o nosso socorro, de quebrantar os nossos corações diante de Deus no clamor do milagre urgente. Confira os clamores da Igreja Mundial do Poder de Deus em diversos horários. Todas as segundas na Igreja Mundial do Poder de Deus, mais perto de sua casa, você acompanha o clamor do crescimento financeiro às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 7h30 da noite. Às terças acontece o clamor do milagre urgente, com a passagem pelo manto Setu uma bênção, consagrado em Israel, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 7h30 da noite. Todas as quartas você acompanha o clamor pelo avivamento espiritual, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 7h30 da noite. Saiba onde fica a IMPD mais perto de você. Ligue na central 0 operadora 11 3577 3800 ou 3488 3050. O testemunho que você nos envia tem edificado a vida de muitas pessoas que acompanham a nossa programação. O relato das maravilhas de Deus e dos frutos desta obra na vida de cada um de vocês nos aproxima e aumenta ainda mais a nossa fé. Sofri de um problema de gastrite e com muitas orações e a aguinha da televisão, graças a Deus, fui curada. Todos os dias durmo abraçado com esse lencinho. A obra de Deus a ser realizada é muito grande. As coisas de Deus precisam ser feitas todas com excelência. Nós não podemos ofertar a Deus com restrições, pois Ele não nos dá suas bênçãos por medida. Ao ofertar ao Senhor, nós devemos colocar aí o nosso coração, a nossa força. Por isso eu te convido a ser um patrocinador desta obra. Seja um patrocinador da obra realizada pela Igreja Mundial do Poder de Deus. Você pode contribuir com um ou mais propósitos. Basta acessar a página oficial da IMPD através do site impd.org.br. Aberta a página, você vai ver um box escrito Doações Online. Clique nele e você será direcionado para a página de doações da igreja. Daí para frente, você escolhe sua forma de doação. Sua doação nos ajuda a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Confira agora a Agenda Mundial. No dia 31 de agosto, às 7 da noite, o bispo Eduardo Thompson e a pastora Priscila fazem uma concentração de fé e milagres em Sorocaba, interior de São Paulo. Anote o endereço: Rua 7 de Setembro, 377, no centro. No dia 2 de setembro, às 7 da noite, o
ministro Bispo Pereira e a pastora Ivani fazem uma concentração de fé e milagres em Teresina, no Piauí, na Avenida Miguel Rosa, 7500, no bairro Tabuleta. E o bispo Ricardo de Holanda e a pastora Karen estarão em Catalão, em Goiás, também às 7 da noite na Rua Americano do Brasil, número 300. No dia 4 de setembro, o bispo Eduardo Thompson e a pastora Priscila levam o manto dos milagres e as toalhinhas Setu uma bênção para a IMPD de Londres, na Inglaterra, às 9 da manhã. No feriado do dia 7 de setembro, o apóstolo Valdemiro Santiago e a bispa Francileia estarão em Cuiabá, em Mato Grosso, às 9 horas da manhã, na Arena da Acrimate, na Avenida Beira Rio, sem número, fazendo uma mega concentração de fé e milagres. Às 9h30 da manhã, o ministro Bispo Pereira e a pastora Ivani estarão em Minas Gerais, na Avenida do Contorno 1079, no centro de Belo Horizonte. E às 7h30 da noite, o bispo Jorge Pinheiro e a pastora Nina fazem uma concentração de fé e milagres em Ribeirão Preto, da Rua Saldanha Marinho, 614. Em Boa Vista, Roraima, a temperatura mínima para amanhã será de 23 graus e a máxima de 27, com tempo fechado. Em João Pessoa, na Paraíba, mínima de 13 e máxima de 22 graus, com sol entre nuvens. E em Aracaju, Sergipe, mínima de 15 e máxima de 29 graus, com algumas nuvens, mas não chove. Chegamos a um momento muito especial, que é a oração. Eu lembro você que Jesus orou com lágrimas. Nós sabemos que neste momento há muitas pessoas que estão endurecidas, que não conseguem sequer quebrantar o seu coração diante de Deus. Precisamos ter muito cuidado com a terra do nosso coração. Temos que mantê-la sempre regada com a chuva e o orvalho, que acabam representando a palavra de Deus em nossa vida. Não permita que o seu coração se torne aí um deserto, terra seca, sem água, porque terra seca não produz frutos. Entre na presença de Deus agora mesmo. Separe o seu copo com água e vamos à oração com o apóstolo Valdemiro Santiago. Digo, o Senhor é tudo na minha vida. O Senhor é minha força. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu quero te adorar, te servir, te exaltar. E quero que o mundo saiba que eu não sou órfão, que eu não dou socos no ar, como alguns atletas, lutadores, que a minha luta não é em vão. Eu quero que o mundo saiba que esta multidão tem um Pai, tem um Deus. Chegamos ao final de mais um Notícias Mundial. Passou rápido demais. Olha, eu lembro você aí de Fortaleza, da Bahia, de todas as regiões e capitais brasileiras, que nós temos aí o apóstolo Valdemiro Santiago, a bispa Francileia, nas principais reuniões e concentrações. Então eu te convido a continuar aqui com a gente do Notícias Mundial. Amanhã tem mais e nós trazemos outras informações para vocês. Agora, fiquem na paz com a palavra de Deus de hoje e nós nos vemos amanhã. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos capítulo 8, versículo 38.